Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos fazer um simulado, responder um simulado é, para, para desenvolver essa cognição em relação aos números de questões sobre os temas que vamos precisar, né, se concentrar. Então isso vai estabelecer mais ou menos uma habilidade cognitiva de sensibilização sobre as contrações que o nosso cérebro vai fazer perante a esse investimento, né? Que é responder, é pagar essas questões, resolver essas questões. E aí na prova, a gente vai fazer um simulado baseado na prova para cargo de técnico administrativo da UFMG, né? Especificamente do técnico em radiologia, que é o meu caso. Então, são 11 questões de português, 4 questões de legislação e é, 20 questões de técnico em radiologia. Então, dentro desse momento, o nosso cérebro ele vai navegar entre três lóbulos, eu diria, em três regiões em que ele se desvia sinapticamente para armazenar e criar uma trilha de rimas que, entre essas lógicas, conseguem dizer, né, ter qualidade, potencial, qualidade de espacial para definir se é certo ou errado aquilo que está na rima da questão. E aí formar harmonia com isso, né, no sentido dessa objetividade, eliminando a subjetividade das questões erradas. Então é isso. É basicamente isso. Esse é um dos métodos de testar os nossos conhecimentos e de nos preparar. É como se nós estivéssemos pensando na prova e nos vestindo para ela, né? Nos olhando no espelho e melhor nos apresentando nesse espelho, né? Só que esse espelho é a festa, né? É a festa que está lá por trás dessa imagem, né? É a imaginação indo antes, se antecipando, né? E como a gente consegue ter esse recurso, né? Por que não utilizar? Eu convido você para também fazer comigo que fazer o seu, né? Simulado do concurso cargo administrativo UFMG, técnico em radiologia. Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi separar as provas aqui. Então separei aqui, filtrei 15 questões com os temas que caem, né? Já marquei aqui, ó, não resolvidas. É um banco de dados bem formidável que a gente tem aqui. Aqui eu pesquisando, né? Quantas questões tem no curso. Ele já me passou aqui tudo, né? Então, e aí depois a gente vai para cá, ó. Não, essa aqui são as de legislação, né? Questão de legislação. São 4 que a gente tem que fazer. E aqui é a do técnico em radiologia, ó. Eu separei. Também fiz o mesmo procedimento. Então vamos lá. Começar com português resolvendo 11 questões. Aqui. Situação, ortografia, beleza.
Vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo uso do acento gráfico se justifica por regra distinta das demais. Então a gente está falando das regras de acentuação. Essa é a primeira questão. Concebê-lo atrás também está intuímos. Acho que é essa aqui, ó. Atrás concebê-lo está intuímos. Concebê-lo. Intuímos. Beleza. Assinale a questão 2. A primeira a gente colocou aqui, ó. Intuímos. Marquei essa porque tem uma, esqueci o nome disso daqui. Encontro, esqueci. Sinal alternativa que contenha uma frase em linguagem formal. Questão número 2. Linguagem formal. Não tô entendendo. Não, seria não estou, né? Formal. Letra B. Vamos nessa. Depois a gente conversa mais. Vamos nessa. Depois a gente conversa mais. Aquele filme foi demais. A gente tem que assistir de novo. Nós, né? Seria um prazer contar com sua presença no evento que acontecerá no próximo mês. Parece que a letra D que está correta. Tô morrendo de fome. Nossa, aí acabou. Seria um prazer. Beleza. Essa aqui não. Assinale a alternativa incorreta em relação às observações morfossintáticas feitas a partir do trecho abaixo retirado do texto. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Então a gente está falando aqui de incorreta em relação à observação morfossintática. A gente está na formas, né? Sintáticas. Então a gente vai analisar cada uma das formas, né, dessa frase aqui e ver qual que é a forma errada, né? Peraí. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Qual que é a incorreta? Letra A. Vandirene se classifica sintaticamente como sujeito, e sendo também o núcleo do sujeito, resultando em um sujeito simples.
Ou seja, ela realizou a ação, né? Acordou. Quem acordou? Vandirene. Tá ok. É o núcleo do sujeito. Acordou e viu são formas verbais conjugadas no mesmo tempo verbal. Acordou, viu, tratando-se de formas conjugadas a partir de um verbo regular. Acorda, ver, viu. E de um irregular, respectivamente. Verbo regular é aquele que mantém, né? O regular é aquele que mantém o seu radical, né? Então, acordar é o verbo, né? Então, quando você fala acordou, mantém o radical, então é regular. Agora, ver, viu? O verbo ver, olhar. Na verdade, né, o verbo é olhar, né? Olhou, olhar. Existe o verbo ver? Não, eu acho que não. Acho que tá certo. Acho que viu é irregular. Um dia. Um dia é um adjunto adverbial de tempo. E se for retirado do enunciado, a ideia essencial é mantida. Vamos ver. Vandirene acordou e viu que tinha se transformado em barata. Sim, correto. O excerto como um todo trata-se de um período composto por subordinação. Vamos passar essa e vamos para a letra E. E se classifica morfologicamente como conjunção coordenativa aditiva. Vandirene acordou, viu que tinha se transformado em barata. Aditiva. Na aditiva eu trocaria o i por vamos ver. Vandirene acordou um dia e também viu. Não, e dia. Viu que tinha se transformado em barata. Aditivo. E viu. Parece que sim, né? E tá dando uma ideia de adição. E o excerto como um todo trata-se de um período composto por subordinação. Não, né? Letra D. Posso estar enganado, mas vamos ficar com essa. O texto acima faz referência clara ao livro Metamorfose, novela de autoria do escritor tcheco Franz Kafka. O recurso utilizado pelo cronista gaúcho é extensamente utilizado na literatura e recebe o nome de qual recurso? Claro ao livro Metamorfose. A metamorfose. Uma barata um dia acordou. Um dia, uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado em ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha quatro que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Será que é esse recurso? Vamos lá. Metamorfose, recurso.
Ele tá fazendo um plágio? Não. Ele está homenageando. B. Uma analogia. Intertextualidade. Texto acima faz referência clara ao livro. Ah, tá. Deixa eu ver de quem que é esse texto. Luiz Fernando Veríssimo. Tá, começa a mexer, tá. Pensar para ex-barata era uma novidade antigamente. Ela seguia seu instinto, agora precisa racionalizar. Fez com que a espécie de manto com a cortina da sala. Difícil era ser gente. Vandirene acordou um dia e viu que se tinha transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: Meu Deus, foi dedetizado há 2 dias. Hum, parece que é uma intertextualidade. Vamos ler de novo. A metamorfose. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas, quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror, preciso acabar com essas baratas. Pensar para o ex-barata era uma novidade. Antigamente, ela seguia o seu instinto. Agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nitidez. Saiu pela casa e encontrou o armário num quarto. É... Cadê? Não se pensava mais em nada, era instinto. Morreu 5 minutos depois, mais ou menos. Parece que é uma homenagem. Ah, não, mas espera aí. O recurso utilizado pelo colunista gaúcho é extensamente utilizado na literatura e recebe o nome de... Tá, qual recurso é esse? É um plágio? Não, uma homenagem? Talvez. Uma metalinguagem? Não. Uma intertextualidade? Ou uma analogia? Não, ele tá falando da utilização da... me parece que a intertextualidade é quando você utiliza elementos de um texto dentro do outro, né? Não precisa ser copiado. Homenagem é quando você escreve algo. O que tá fazendo parecer que é homenagem, que ó, Kafka não significa nada para as baratas. Então eu vou pôr que é uma homenagem. Talvez eu esteja errado. Tudo bem? Pronomes são importantes ferramentas de coesão e dão mais dinâmica e fluidez à escrita a partir do momento em que substituem substantivos e evitam sua repetição. O pronome destacado abaixo faz referência a... A gente está no pronome. Qual pronome? Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas.
Alternativas. Qual que é a referência que o Lê faz, né? Sua experiência de barata lhe dava. Vamos ver aqui. Hum... Hum... Ué, cadê esse termo? Nossa, tá difícil de achar. Hum... Peraí, sua experiência vem depois. Não é muito difícil. Tô achando. Achei. Mais tarde descobriu. Adotou um nome, Vandirene. Mais tarde descobriu que só um nome não bastava. Que classe pertencia, tinha educação, referências, conseguia a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira? Maquiou-se. Hum, Sua experiência de barata, será que é a Vandirene? Experiência de barata. Deixa eu ver aqui. Adotou um nome. Vandirene. Que classe pertencia? Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Ponto. Sua experiência de barata lhe dava acesso a barata. Lhe dava o quê? Faxineira, né? A faxineira, sua experiência de barata lhe dava acessos faxineira a sujeiras. Acho que é faxineira. Sua experiência, peraí, de barata. Sua experiência de barata lhe dava. Lhe dava quem? Sua experiência de barata lhe dava. Lhe. ah, lhe. Barata. Não, parece que não é a barata. Vandirene ou faxineira, né?
Hum, Ela. Tá difícil. Lhe dava acesso a sugerir mal suspeitadas. Parece que é Vandirene, né? Sua experiência de barata lhe dava Vandirene. Ah, essa aqui achei difícil. Vou ter que dar uma olhada nela depois, né? No gênero textual, o que pertence o texto acima predomina a função referencial. Essa afirmação se apoia no fato em que. Então a gente está falando da função da linguagem. A função referencial, ela foca no emissor, né? Não, no receptor. Ou na mensagem. Mensagem. Acho que é na mensagem. É. No gênero textual, o que pertence acima predomina a função referencial. Essa afirmação se apoia no fato em que o objetivo do filme é emocionar o seu interlocutor em virtude de tratar-se de uma conquista importante para o público-alvo. Não, então na mensagem, acho que é no. A referência se foca no emissor, não no receptor. Existe o propósito de convencer o leitor sobre determinado ponto de vista, no caso de que a produção brasileira é merecedora do reconhecimento que vem alcançando. Há um detalhamento exclusivamente técnico a respeito da produção e dos critérios de avaliação das premiações norte-americanas. Então vamos lá, letra A, B, C, D, E. Fernanda Torres leva Globo de Ouro e aumenta a expectativa no Oscar. Fernanda Torres entrou para a história ao vencer o Globo de Ouro, mas tem longo caminho para ganhar o Oscar. Fernanda Torres entrou para a história na noite desse domingo. Com a conquista do Globo de Ouro, Fernanda ultrapassou uma barreira que sua mãe, apesar das expectativas para a maior premiação do cinema, a estrada até o Oscar é consideravelmente mais árdua. Ao Metrópolis, o crítico de cinema Márcio enfatizou a distinção entre as premiações, mas também afirmou que tá, agora ainda estou aqui, tem chance? Salem também falou da vitória do filme. É um filme com elementos de diversidade. Tá. Estabelece um diálogo direto com o leitor por meio de uma linguagem objetiva, direta e impessoal. Tem como fim informar o leitor sobre a conquista da Fernanda Torres, bem como sua futura trajetória rumo ao Oscar. Há um detalhamento exclusivamente técnico a respeito da produção. Existe o propósito de convencer o leitor sobre determinado ponto de vista, no caso de que
O objetivo do filme é emocionar seu interlocutor. Conquista importante o público. Não existe o propósito de convencer o leitor. Não. Há um detalhamento exclusivamente técnico. Tem, tem como informar o leitor sobre a conquista. Estabelece um diálogo. Sua futura trajetória. Ah, tá. Rumo ao Oscar. Estabelece um diálogo com o leitor. Não. Parece que ele é letra D. Então a gente vai pra última já? Ah, não, é que eu soltei, né? Os dois primeiros parágrafos do texto descrevem a vitória de Fernanda Torres, bem como a experiência de sua mãe, Fernanda Montenegro, mais de 20 anos antes, porém sem o mesmo reconhecimento. Ao tratar desses acontecimentos, existe o predomínio de verbos em. Ah, vamos lá. É, verbos. Deixa eu ver. Descreve a vitória e experiência. Sua mãe há 20 anos. Vamos ver aqui. Entrou para a história. Conquistar. Ah, ainda está dirigido. Pretérito, né? Pretérito do indicativo. Pretérito do indicativo. É... Hum... vamos lá. Pretérito indicativo. Indica qual a alternativa que conceitue corretamente a classificação sintática da oração destacada no trecho abaixo. Então vamos lá. Classificação sintática. A crítica ainda explicou que se Emília Pérez arrebatar o número de indicações que se espera, cerca de 8 a 10, acaba se tornando quase imbatível. Oração subordinada adverbial. Vamos lá. Arrebatar é o verbo, né? O núcleo. Se arrebatar o número. Emily Pérez, o número de indicações. Oração subordinada adverbial. Esse se aqui, ó. Condicional, né?
É, se se espera. Super adjetiva explicativa. Nossa. Adverbial causal. Não, letra C. Essa aqui é oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial condicional. Ok. Identifica a palavra correta entre as duas opções indicadas no parêntese das frases abaixo. Identifique a palavra correta. Assinale a alternativa que indica todas as palavras corretas. Palavras corretas. Traz o almoço, por favor. Primeiro é traz o almoço, por favor. Tá. Como a tela era grande, usou brochas para pintá-la. Usou brochas. Usou brochas. Brochas. O juiz infligirá. Deixa eu ver aqui. Quarta é essa. Quarto é essa. Vamos ver aqui, ó. Eles tiveram que sair do local, as vigas estavam soltas e o perigo era eminente. Eminente. Eu acho que é a letra B. As palavras reverenciando resiliência e de sublinhadas e odes sublinhadas no texto 3, no contexto em que estão empregadas, podem ser substituídas em alterações de significado por. Peraí. Palavras reverenciando resiliência e ode. Reverenciando. Aqui, ó. Reverenciando resiliência e ode. Então, substituição. Mantendo a síntese. Reverenciando. Deixa eu ver aqui. Reverenciando resiliência. E ode. Reverenciando é o ato de
prestar algo a alguém, né? Vamos lá. Mas o gesto dessas ginastas vindas do norte, reverenciando você, uma mulher do sul, é um símbolo de transformação. Vamos lá. Um pódio da ginástica olímpica composto apenas por mulheres negras seria por si só um feito. Mas o gesto dessas ginastas vindas do norte, reverenciando você, uma mulher do sul, é um símbolo de transformação na humanidade. Tá apontando você, já não dá, né? E venerando e premiando você. Tá, vamos ver a próxima. Ah, desde o primeiro salto até a aterrissagem perfeita, você não apenas desafiou as leis da física, mas também quebrou barreiras sociais e culturais. Cada movimento seu foi testemunho da força e da resiliência humana. Então, virtude já não dá. Da resiliência humana e uma da resistência humana foi testemunha da força e da resistência humanas. Resistência humanas. Da qualidade humana, da virtude humana. Resistência também não dá, né? E uma ode à perseverança. E uma canção. Perseverança. Então vamos lá. Virtude, venerado, premiado. Estamos entre a C e a D. Vindas do norte, premiando, premiando você, uma mulher no. Acho que é essa daqui. Foi testemunho da força e da qualidade humana e uma canção à perseverança. Acho que é isso daqui, ó. Premiado, qualidade, canção. Hum, Deixa eu ver, fizemos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uma, né? Vamos tentar pegar uma daqui. Sobre o emprego dos sinais de pontuação em algumas passagens do texto, são feitas as seguintes afirmativas. Analise-as. Sinais de pontuação. Hoje, as pessoas continuam se informando pela TV. O adjunto adverbial hoje foi deslocado para o início do enunciado. Nesse caso, o uso da vírgula se tornou obrigatório. Hoje as pessoas
Hum. Vamos passar essa. E pior. E pior. Não dão o mesmo espaço para que outras opiniões possam se expressar. Se em lugar da vírgula fosse utilizados dois pontos, não haveria alteração semântica no enunciado. E pior, não faço. As consequências, como temos observado, são devastadoras. O emprego das vírgulas é facultativo para isolar a oração intercalada, portanto, com ou sem as vírgulas não haveria infração às normas da escrita padrão. Como temos observado, falso. Imaginem se não tivéssemos código e regulação. A exclamação foi empregada para intensificar a ação expressa pelo imperativo. Intensificar. Correto. É correto que se afirma em. Ai, ai. Tem alguma coisa aqui que tá me saltando. 2 e 3. Continuam se informando pela TV. Eu acho que a primeira é verdadeiro. Agora. Hum, vou marcar essa daqui. Mas depois tem que ver. Beleza. Prova respondida. Vamos para as questões de legislação. Essa aqui é de radiologia. Aqui. Será que são essas daqui? São essas daqui, ó. Legislação federal. E tomando por base o prescrito. Vamos pegar aqui. Aqui. Laço. Hum, hum. São requisitos básicos para a investidura do cargo público, exceto a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o gozo dos direitos políticos, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a comprovação do estado civil. Ah, tá. O que que não precisa?
São requisitos básicos para investidura em cargo público, exceto, acho que é comprovação do estado civil, né? Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Sim. Gozo dos direitos políticos. Ah, não. Acho que é letra B. Gozo dos direitos políticos. Hum. Analise as afirmativas abaixo, segundo a Lei 8.112, e marque a alternativa incorreta. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. A posse ocorrerá no prazo de 45 dias contados da publicação do ato de provimento. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Vamos lá. Essa está correta, então não marca. Exercício é o efetivo. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Exercício é. Me parece correto. A posse ocorrerá no prazo de 45 dias. A posse poderá dar-se mediante a procuração específica. Poderá dar-se mediante. Nossa, essa eu não sei. Qual que é a incorreta aqui, ó? Dar-se mediante procuração específica. Eu vou marcar essa. Vamos nessa aqui, ó. Não, nessa daqui. Pera aí. Tava aqui, fui pra cá. Tô indo pra cá, agora é essa daqui. Aí. Tomando por base o prescrito e regulado pela Lei Federal 11.091, temos que caberá à instituição federal de ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis: reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação. Não, a cabeça não conseguiu processar direito, não. Pera aí. Lê de novo. Tornando por base o prescrito regulado, temos que caberá à instituição federal de ensino avaliar anualmente a adequação do quadro pessoal de suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. Vamos lá. Variáveis para redimensionamento. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Garantia de programa de capacitação que contemplem a formação específica e a geral. Esta
incluída, esta incluída a educação. Vamos pular essa. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino e de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. Inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito institucional. Nossa, isso aqui é muito difícil. Vamos ler com atenção de novo. Tá. Regulação pela lei federal. Cabe à instituição federal de ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades. É, hum, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. Acho que é a letra B. Acho que essa é a letra B, viu? Pensando pela lógica, parece que é a letra B. Vamos fazer mais uma aqui. Sabe-se que a lei federal, antes dava pra marcar uma coisinha aqui. Tá dando, não? De 12, tá. Dispõe sobre a estruturação do plano de carreira de cargos técnicos administrativos. Educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e da outras previdências. Dentre outras especificidades, a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do cargo e nível de classificação corretamente chamada apenas de uma atribuição funcional, nível de classificação, plano de carreira, padrão de vencimento, ambiente organizacional. Acho que é plano de carreira. Sim. E agora a gente vai para as de radiologia. Se eu não me engano, é essa daqui, né? Ah, radiologia. Ah. Questão número 1. Marque a afirmação correta sobre o dosímetro padrão ou de referência. Número 1. Dosímetro padrão. Letra A. A dose do dosímetro padrão, por definição, é igual a 0,9 millisieverts? Essa eu não sei. Representa a dose máxima do equipamento de raio-x? De forma alguma. É um dosímetro reserva que é usado. Não. É mantido fora do alcance da radiação produzida no serviço utilizado como base para correção da radiação de fundo
nos dosímetros individuais, incluindo qualquer exposição durante o trajeto. Como base para correção da radiação de fundo nos dosímetros individuais. É isso mesmo. Incluindo qualquer exposição durante o trajeto. Letra E. É de uso exclusivo dos fiscais da Anvisa e Senem. Não. Mantido fora do alcance da radiação produzida no serviço, utilizando como base para a correção da radiação de fundo. Questão número 2. Assinale a alternativa que não corresponde ao efeito somático causado pela radiação ionizante. Efeito somático. Não é indução de catarata, diminuição da expectativa de vida, dano em futuras gerações, aumento na incidência de tumores malignos, queda de cabelo. Ó. Efeito somático causado pela radiação ionizante. Esse efeito somático também pode ser chamado de efeito estocástico, né? A indução de catarata é ok. Diminuição da expectativa de vida. Vamos lá. Danos em futuras gerações. Ok, né? Aumento na incidência de tumores malignos. Ok. Letra E. Queda de cabelo. Diminuição da expectativa de... queda de cabelo, efeito somático. Dano em futuras gerações. Esse aqui. Efeito somático causado pela radiação ionizante. Hum. Hum. De catarata. Indução de catarata. Será que é indução de catarata e eu tô dando mole aqui? Queda de cabelo, essa é difícil diferir. Assinala a alternativa que não corresponde ao efeito somático. O efeito somático, né? O estocástico, é aquele que você vai irradiando e vai aumentando. Então, quanto mais radiação vai sendo estocada, mais existe a condição de induzir, né? Catarata, sim, diminuição da expectativa de vida. Isso a gente não pode afirmar, né? Dano a futuras gerações. Isso também é difícil afirmar. Aumento na incidência de tumores malignos. O efeito somático aumenta a incidência de tumores malignos. Queda de cabelo, esse aqui é tranquilo. Hum,
tumores malignos. Ah, cara. Hum, essa eu não sei. Diminuição de expectativa de sinal que não corresponde ao efeito somático causado pela radiação ionizante. Somático. Essa eu não sei. Ah, hum, é, eu vou marcar a letra B aqui, ó. Mas sabendo, não sabendo se. Vamos ver aqui, ó. Em relação à formação da imagem radiográfica, é correto afirmar que formação da imagem. Vamos ver como é que eu. Ah, tá. Uma estrutura muito densa é caracterizada na radiografia por uma imagem hipertransparente. Tá, número um, falso. Não existe. Tá, vamos apertar aqui. Ah, eu já vou tirar a C e a D. Não existe distorção da imagem radiográfica projetada em função da posição do objeto em relação ao raio central, eixo central do feixe de radiação, e ao plano do filme radiográfico anteparo. Este fato, quando observado, corresponde a uma ilusão de óptica. Né? Um falso, né? Deixa eu ver. A somação de imagens pode ser assim definida: com os parâmetros técnicos corretos, quando duas estruturas semelhantes estão situadas em planos diferentes e se superpõem em uma radiografia, elas conservam seus respectivos contornos. O efeito match é um efeito de borda induzido pela fisiologia do olho humano. Não sei. É um efeito de borda induzida. As semelhanças são situadas em planos diferentes e se superpõem a uma radiografia. Os corretos. Semelhantes estão situadas em planos diferentes. É somação ou sobreposição? Hum, que questão estranha. Deixa eu só ver um negócio. No CEP, FMS, no CEP. Que isso, cara? Questão inusitada. Já devo ter respondido mais de 500 questões. Nunca vi uma questão abordando isso. A somação de imagens pode ser
Quando duas estruturas. Tem que dizer se é correto ou errado, né? Ó, as opções que eu tenho é a letra A e a letra E. A 4 ou a 3 é a 4. Então a 4 eu sei que tá errado. A somação de imagens com os deve ser assim definida com os parâmetros técnicos. Olha, eu vou marcar a letra E, mas essa questão aqui ela está naquele naipe, né? Ela está transviada. Tá difícil de olhar para ela. Próxima questão é qual? 4, né? O mau contato dos ecrãs com filme radiográfico acarreta o seguinte efeito. Outra questão inédita. Mau contato do ecrã. Que sorte, né? O aumento do enegrecimento do filme, geração de eletricidade estática, mau contato do ecrã. O ecrã, ele é o seguinte, ó, você tem o filme e o ecrã. O ecrã, quando a radiação bate no ecrã, ele aumenta a, o sinal, né, a intensidade da chegada no sinal. Com pouca radiação você consegue fazer o desenho que na imagem. Se ele estiver com mau contato, você vai ter diferenças, né? Enegrecimento do filme. Peraí. Geração de eletricidade estática. Perda na resolução da imagem, diminuição do contraste e redução na densidade óptica. Uhum. Contraste. Uhum. Resolução de imagem. Estamos entre a C e a E. Perda de resolução ou redução da densidade óptica. Uhum. Temos que mau contato. É perda na resolução da imagem. Resolução, perda na densidade óptica. Perda na resolução. Talvez perda na redução na densidade. Opa, que questão difícil, hein? Bom, questão boa, né? Respeito da imagem digital, é correto afirmar que imagem digital. A tecnologia para os raios fotoestimulados ou armazenagem de fósforo foi introduzida no início dos anos 80 como um meio de se obter radiografias digitais perfeitas para armazenagem em computadores, assim como seu processamento.
Diferentemente do fósforo usado nas telas intensificadoras que emitem luz visível imediatamente após a absorção dos raios-x fluorescência, o fósforo usado nos sistemas de fósforo fotoestimulável respondem à irradiação com raio-x por meio de armazenagem de carga elétrica em um padrão correspondente ao padrão de densidade de raio-x absorvidos. Ah, apesar da captura eletrônica direta da imagem radiográfica, ainda existe a necessidade de se armazenar no interior do chassi um filme que é subsequentemente submetido a uma leitura a laser ou digitalização do filme radiográfico. A imagem radiográfica é convertida em um sinal elétrico que pode ser digitalizado. A imagem radiográfica convertida em um sinal elétrico. Os detectores de imagens têm o potencial de apresentar melhor resolução espacial e menor ruído do que os sistemas convencionais. Melhor resolução espacial e menor ruído. Correto. Ah, tá pedindo incorreta, né? A tecnologia para os raios fotoestimulados ou armazenagem de fósforo foi introduzida no início dos anos 80. Diferentemente do fósforo usado nas telas intensificadoras que emitem luz visível imediatamente após a absorção dos raios-x fluorescentes. Com raio-x por meio de armazenagem de carga elétrica. Padrão correspondente ao padrão de densidade de raio-x absorvido. Ainda existe a necessidade de armazenar no interior do seu assim um filme que é leitura laser ou digitalização do filme fotográfico. É a imagem radiográfica convertida em um sinal elétrico. Apesar da captura eletrônica direta da imagem radiográfica. Hum, eu acho que essa aqui, ó, tá errado. Apesar da captura. Próxima. Ah, que foda. Quais principais sistemas informatizados responsáveis pelo gerenciamento da imagem radiográfica digital? Principais sistemas informatizados. Letra PAC, RIS e RIS. Vamos lá. Letra A, B, C, D, U, E. É, não é, né? Quais principais sistemas informatizados?
Processadora digital e comando digital. Processadora digital. Você tem o gerenciamento da imagem digital. Hum, acho que letra Pax. Iris. Próxima questão. Um filme radiográfico exposto à luz solar depois de processado apresentou ainda razoável transparência. Esse resultado deveu-se à seguinte causa. Então, transparência exposto à luz solar depois de processado. Qual que é o problema? Processamento muito lento. O fixador estava fora do prazo de validade. O secador mostrava-se frio ou com ventilação deficiente. O revelador encontrava-se saturado ou pouco aquecido. O revelador estava com alta temperatura. Um filme radiográfico exposto à luz solar depois de processado. Tá, ele sofreu o processo, né? Ele ele sofreu a fixação, é, depois o processamento, depois a lavagem e secagem. Esse resultado deve ser a causa, né? Processamento muito lento. Parece que foi o fixador, né? Fixador estava. Questão 8. A respeito do processamento da imagem dry laser, é incorreto afirmar que não é necessário água, fixador, revelador ou quaisquer outros produtos químicos. A gente tá falando do dry laser. Ai, que frio, cara, que eu tô sentindo. A respeito do processamento da imagem dry laser, é incorreto afirmar que não é necessário água, fixador, revelador ou quaisquer outros produtos químicos. E sim. Dispensam também a drenagem e instalações de exaustores. Os filmes termiônicos podem ser manipulados em sala com luz ambiente, sendo desnecessária a utilização da câmera escura. A câmera dry laser faz o processamento a seco, sem químico, e fixa a imagem com laser. A câmera dry laser possibilita adquirir imagens mais facilmente e o processo de revelação consiste em um resfriamento ultra rápido do filme.
Acho que essa aqui tá errada. Questão 9. Assinale a alternativa correta em relação ao funcionamento do intensificador de imagens. Intensificador de imagens. Seria o ecrã. A imagem da primeira camada de material fluorescente possui um brilho de maior intensidade se comparada à da segunda camada fotocátodo. O intensificador de imagens é um recipiente lacrado a vácuo que possui basicamente um fotocátodo e uma camada de material fluorescente. O feixe de radiação que emerge do paciente é convertido em luz na primeira camada de material fluorescente e denominado fósforo de entrada. A segunda camada produz uma imagem fluorescente de tamanho maior do que a imagem original. A luz emitida pela primeira camada de material fluorescente interage com o fotocátodo, emitindo raio-x. O intensificador de imagem é um recipiente lacrado a vácuo que possui basicamente um fotocátodo e uma camada de material fluorescente. O feixe de radiação que emerge do paciente é convertido em luz na primeira camada de material fluorescente denominada fósforo de entrada. É, Na primeira camada, interage com o fotocátodo emitindo raio-x. Tamanho maior que a imagem original. Acho que essa é a C. Feixe de radiação. Uh, ah. A incidência oblíqua antero-posterior em 35 graus para o estudo radiográfico dos mastoides é também denominada incidência de antero-posterior 35 graus mastoides. Stevens ABCDE antero-posterior 35 graus mastoide. Stevens Arcelin Mayer Armstrong Chaucer o Stevens. Acho que é o Stevens. Qual a rotina radiográfica para o estudo do cavum em um paciente adulto? 11. Cavum. Estudo do cavum. Nem lembro o que é isso. Qual a rotina radiográfica para o estudo do cavum em um paciente adulto? Mento naso.
Acho que é o perfil e o Hertz. O estudo do cavo. Cavo. Será que é perfil e mentonazo? Deixa eu ver aqui o cavo. Estudo do cavo. Método de Hertz. Ai, perfil. Eu vou marcar essa daqui, ó. Perfil e mentonazo. Depois a gente corrige. A incidência em perfil do nadador com o braço levantado da coluna cervical também é conhecida como incidência perfil do nadador. Braço levantado. Da goteira occipital. Occipitomentoniana. Transoral. A incidência em perfil do nadador. Tá falando coluna cervical. Braço levantado. Twinning to transoral não é. Hum, Tut. Twinning. Vou marcar essa aqui, ó. De Tut. Bom. Hum, hum. A incidência semiaxial antero-posterior, também denominada incidência de Porsche, é utilizada na rotina do estudo radiográfico do incidência axial AP. Semiaxial, né? De Porsche. Estudo radiográfico da clavícula. É, Cápula, clavícula, ouvido. Imo, ouvido. Clavícula. hum,
Será que é o FEM? Semiaxial, anteroposterior. Eu não sei. Poxa. Nossa, é muito difícil esse. Quer dizer, eu nunca ouvi falar. Qual que eu colocaria? Eu colocaria a clavícula. Eu colocaria a clavícula aqui. 14. Incidência de Fleissner corresponde a no, Fleissner. 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 Médica Fleisscher. Fleissner. Fleissner. Não. CH. Fleissner. A incidência de Fleissner corresponde a. Também não sei. Anteroposterior de tórax. Não. Perfil em decúbito ventral com raios horizontais. Fleissner. Decúbito lateral. Raios horizontais do tórax. Perfil em decúbito dorsal com raios perpendiculares. Ápico lordótico em anteroposterior do tórax. Hum, Perfil em decúbito ventral. Decúbito lateral com raios horizontais do tórax. Perfil em decúbito dorsal. Perpendiculares. Ápico lordótica em anteroposterior. Eu colocaria esse aqui, ó. Perfil em decúbito do tórax. Vamos ver depois. 15. Estão 15. Pera aí, questão 15. Anulado, então questão 15. A hemodinâmica também não, né? Vamos pular essa. Um paciente de 60 anos de idade com dificuldade na fala após cefaleia, há poucos minutos foi posicionado dentro de um equipamento para realizar ressonância magnética. Vamos pular essa. São fatores primários de qualidade de imagem, exceto fatores primários de qualidade de imagem. Então, letra A. Contraste, sim. Densidade, sim. Detalhe. O detalhe. Distorção.
A distorção afeta a qualidade da imagem. Sim. Revelação, sim, né? Seria o detalhe. Distorção. Colocaria o detalhe aqui. Questão 16. A densidade radiográfica pode ser definida como grau de densidade radiográfica. Radiográfica. Grau de revelação, cinza que vemos na imagem. Enegrecimento da imagem, distorção de uma imagem. Letra D, né? Enegrecimento da imagem. Questão 17. O fator primário de controle para o contraste é fator primário controle para contraste tempo de exposição. Não me engano, letra. Ó, fator primário de controle para contraste é o MA. É o MAS ou MA? O MA é o quanto de elétrons, né? MA. E o MAS é o tempo. Acho que é o MAS. MAS. Aqui. Tá bom, vamos fazer Não, então vamos deixar assim. E é isso, né? Por aqui a gente fez. Ficou faltando algumas questões de radiologia, mas tudo bem. No próximo vídeo eu vou voltar então para corrigir, fazer essa correção dessas questões, ok? Eu fico por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!